Saudos irmãos com a paz do Senhor, saudos ouvintes com a paz do Senhor. Que Deus abençoe todos nesta manhã, uma manhã de domingo do mês de maio de 2025, né? E eu agradeço a Deus por estar aqui, né? Entregando aqui uma palavra para as pessoas que já conheceram, que estão, né, na presença de Deus e aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, mas que estão se preparando para esta decisão. E para todo o universo e para todo o Brasil, eu vou ler para vocês nesta noite a armadura de Deus que está em Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante. Este texto, irmãos, o apóstolo Paulo, ele menciona ele, né? E ele aqui manda esse texto manda essa carta para os Efésios. Apóstolo Paulo, no momento que ele escreveu esta carta, ele está preso. Ele está preso, domiciliar, ele não pode sair, ele está com um soldado de um lado, né? Ele está preso a uma corrente, né? E ele não para de pregar o evangelho. Ele continua mesmo preso ali em uma casa, né? Que era domiciliar, em uma pensão. Ele estava ali, mas ele não parou de cuidar das ovelhas dele. Então ele mandou essa carta e ele, no Espírito Santo de Deus, ele falou sobre a armadura de Deus. E ele entregou, né, esta palavra para o apóstolo Paulo deixar para nós hoje como exemplo e também como uma verdade para ser cumprida, que é nós usarmos a armadura de Deus. Então diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar. Aleluia, glória a Deus. Apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, ele também pede para orar por ele, no versículo seguinte. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente nesta palavra. Que esta palavra sirva de aprendizado para nós, para mim e para você, ouvinte desta palavra. As 6 armas espirituais do crente, irmãos, e de todos aqueles que querem usar essas armas, né? Crendo que Deus vai abençoar e vai entregar essas armas em nossas mãos. Irmãos, essa luta não é contra as pessoas que estão na terra, o sangue humano. É contra Satanás, é contra o inimigo. Mas quais são, meus irmãos, essas armas, dessa armadura? Nós precisamos saber. Bom, está em Efésios, capítulo 6, verso 10. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essas armas, dizendo que essas armas, ela
não pode faltar na vida do servo de Deus, na vida do crente. Ela não pode faltar na vida de ninguém. É a armadura de Deus. Porque a batalha está aí. Estamos em tempos, irmão, de fortalecimento espiritual. Estamos em tempo, irmão, que precisamos batalhar contra Satanás. Estamos em tempo, irmãos, que precisamos, ser forte. E não em nós mesmos conseguindo isso, mas na comunhão com Deus, na unção do Espírito Santo. Sim, nós conseguimos estar na batalha, viu? E vencer. A vitória vem, porque a batalha, ela é feita. Mas quando as armaduras estão no cristão, você pode dizer, mas como assim? Olha, eu vou dar um exemplo. O soldado romano, ele tinha essas vestimentas, que eram uma armadura. Ele se vestia. Ele tinha o capacete. O soldado romano tinha o capacete. O soldado romano tinha a couraça. Ele tinha sandália. Os sapatos dele, embaixo, tinham umas traves, aquelas botas, aquelas sandálias fortes. Eles caminhavam longamente, eles precisavam de calçado que firmasse seus passos no chão. Ele tinha, sim, a couraça. Ele tinha a proteção dos seus peitorais, do seu abdômen. Ele tinha o capacete para defender a sua cabeça. E ele tinha o escudo para também se defender. E ele tinha todas essas armas. Eu quero dizer para os irmãos que o cinturão da verdade é quando o crente ele usa a lealdade, quando ele usa a fidelidade, a integridade a Deus. Então o crente ele já está com essa primeira vestimenta, que é o cinto. O soldado romano, ele tinha esse cinto sobre ele. E nele ele pendurava ali naquele cinto todos os preparados que ele tinha para a batalha. E o crente pendura neste cinto a oração, o jejum, a fidelidade, a lealdade a Deus e aí também a integridade. Então esse cinto está preparado. Mas o soldado romano, ele também tinha ali a sandália do evangelho. Ele calçava aquela sandália, como eu já falei na estante. E essa sandália do evangelho, ele tinha o ide, o reconciliar, o reconquistar na palavra aqueles que ainda não conheceram a Jesus, aqueles que ainda não sabem, não têm a intimidade com Deus. E nesta sandália havia as fortes luta em combate, eles não tinham como torcer seus pés, porque estava firme ali aquela armadura, irmãos. E também a couraça da justiça, irmãos, é quando a pessoa tem fé, usa a fé. A justiça, você está lutando contra o inimigo, primeiro você tem que ter fé. Você tem que ser justo e aquela retidão em você tem que estar firmado diante de Deus. Agora eu volto para o crente, eu volto para o servo. Diante de Deus, eu estou fazendo uma comparação do soldado para o cristão, Na batalha, o cristão na batalha espiritual e o soldado contra as batalhas que existia, Ainda existe até hoje. E a gente vê que a batalha espiritual que nós temos que enfrentar usando o cinto, a couraça e a sandália, não é só isso, não é suficiente, porque as batalhas são príncipes, são vários. O inimigo ele trabalha com uma multidão de secretários, de auxiliares, para matar e destruir. E nós sabemos que o escudo da fé, ele é um protetor da fé, um protetor das flechas. Quando a gente usa o escudo para se proteger, é porque estamos numa batalha. Temos que ter o escudo para nos proteger. E o crente usa esse escudo da fé para se proteger de quê? Das flechas inflamadas de Satanás. Para quê? Para se proteger da fé. Tendo aquela fé, você consegue se proteger, porque você vai usar o escudo na hora certa e no momento certo. Amém? Glória a Deus, aleluia.
mas temos também o capacete da salvação, que esse capacete está aqui em nossa mente. Ele trabalha com a mente. O crente, ele tem que ter a mente preparada, né? E para estar preparada, e para essa mente estar firme, e para essa mente estar na bênção de Deus, na salvação e na cabeça, você tem que ter ali o capacete. E esse capacete para o soldado era para proteger sua cabeça, né? E esse capacete para o crente hoje é para proteger a mente, né? Porque daí da mente é que vai vir a salvação, as bênçãos, vai vir tudo, né, do Senhor para nós. Porque nós já estamos ali na quinta arma da armadura. Amém? Glória a Deus. E a espada do Espírito, que é a sexta a espada do Espírito é a sexta arma espiritual que o crente tem que ter, meu irmão. E essa espada é a única que você atinge, né? Porque de lá para cá, nas 5 armas, é ele que nos vem nos atingir. E nós temos que ter armadura para nos proteger. Mas esta arma, que é a espada do Espírito, é nós que atinge. Então, atinge o quê? A palavra de Deus no mundo. Pregando o evangelho, levando a palavra. Glória a Deus. O pecado, ele se alastra, irmãos. O pecado, ele se alastra como fogo. E por isso, resulta em esfriamento espiritual. Muitos estão se esfriando, estão entrando no mundo, deixando a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é o forte, é o nosso passaporte para uma vida espiritual segura com Jesus. Mas a palavra de Deus, ela é uma espada que temos que usar para nos defender. Então, servir a Deus é questionar sobre a vontade de Deus, deixar o cristão vulnerável os ataques do inimigo. Então, nós temos que estar prontos e preparados para esses ataques. Então, irmãos, sem mais demora, eu agradeço essa oportunidade e a Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um, crente e não crente, que ouvir esta palavra. Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que ainda não é um crente, Jesus abençoe a sua vida, cuide de sua vida e faça cada dia um milagre na sua vida e que você possa crescer, buscar a presença de Deus enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?